Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós vamos fazer uma introdução à lógica. E assim eu convido você a darmos início então à nossa aula, acompanhe comigo no quadro, para que possamos então tratar dos objetivos e responder algumas questões. Acompanhe comigo. Então, lanço já o seguinte questionamento: por que estudar a lógica? Bom, nós temos a seguinte resposta do professor de filosofia da Universidade de Boston, Jaco Quintica. Bom, então, ele diz que a lógica é o estudo do raciocínio correto, especialmente no que envolve a elaboração de inferências. Bom, então, a lógica nos ajuda a organizar os nossos argumentos, nos ajuda a analisarmos determinadas situações e com o objetivo de encontrar a melhor solução. Então, perceba que o raciocínio lógico contribui significativamente para a tomada de decisões. Então, nós podemos dizer também que a lógica, ela proporciona um pensamento mais organizado e uma melhor ordenação e utilização de argumentos para a construção de uma conclusão válida. Então, reforçando aí que a lógica tem esse papel, então, de contribuir para a sua formação pessoal, quando você consegue elaborar discursos, quando você consegue executar trabalhos científicos da melhor forma possível e no âmbito profissional, sempre pensando na tomada de decisões. E, claro, também contribui na realização de concursos públicos, na qual esse tipo de conteúdo, esse tipo de matéria é bastante cobrada. E assim eu convido você agora a assistir o vídeo de abertura desta nossa segunda aula. Olá, bem-vindo à segunda unidade de Raciocínio Lógico Matemático. Nessa unidade, você vai conhecer princípios e conceitos importantes de lógica. Você se lembra de alguma imagem como esta? Ou ainda esta aqui? Essas imagens são testes de raciocínios que encontramos facilmente na internet. Pois bem, vamos então ver alguns conceitos importantes de raciocínio lógico. Nos estudos de lógica, há 3 princípios fundamentais que se relacionam e se completam: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade garante que uma proposição é igual a si mesma. Parece estranho, não é? Mas veremos que esse princípio é importante do ponto de vista formal. O princípio da não contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por fim, o princípio do terceiro excluído garante que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Logo, não existe uma terceira alternativa. O conceito de proposição também é importante, e eu tenho 3 amigos que podem servir de exemplo. A Luciana é fotógrafa, o Marcos foi à praia e a Carol está doente. Essas 3 frases, por mais diferentes que sejam, passam uma ideia de sentido completo. Por isso são chamadas de sentenças declarativas fechadas. Quando essa sentença pode ser associada a somente um valor lógico, ela é chamada de proposição. E o valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Talvez você esteja se perguntando: se essas sentenças são declarativas fechadas, como seriam as abertas? As sentenças declarativas abertas são aquelas nas quais você não consegue identificar uma afirmação clara. Por isso, não é possível associar a essa sentença um valor lógico. Por exemplo, se eu falar "que ótimo filme", ou "você gosta de ler?", ou ainda "durma mais amanhã". Como não é possível ter uma ideia do valor lógico dessas sentenças, ou seja, não podemos aplicar verdadeiro ou falso, elas também não podem ser consideradas proposições.
Na unidade 2, você também vai aprender a construir a tabela verdade, conhecer a aplicação da lógica nas proposições, os conceitos de validade e de forma simbólica, bem como os conectivos, a dedução e a indução. Conhecimentos importantes para desenvolver o raciocínio lógico. Na SGA desta unidade, você vai resolver problemas que surgem em pesquisas para organizar as informações. Assim, nas SPs de cada sessão, você vai ajudar a manipular as informações da pesquisa de maneira correta, utilizando seus conhecimentos de lógica. Pronto para começar? Então acesse o seu livro didático, as web-aulas e os materiais complementares que você encontra no seu ambiente virtual. Também não se esqueça dos conteúdos das pré- e pós-aulas. Bons estudos e até mais! Bom, então você pode perceber aí por meio deste vídeo de abertura os assuntos, os conceitos a serem tratados nessa segunda aula. Mas alguns conhecimentos se tornam importantes para que haja de fato uma aprendizagem significativa. Acompanhe comigo no quadro quais são os conhecimentos prévios. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos aqueles relacionados à leitura e interpretação de determinadas sentenças. Como, por exemplo, o sol nasceu todas as manhãs até hoje. Logo, é provável que nasça amanhã. O que é importante que você perceba, que você consiga diferenciar? Quais são as informações dadas na sentença, o que nós chamamos de premissas, e qual é a conclusão? Então, veja, neste exemplo, a informação dada é que o sol nasceu todas as manhãs até hoje. E a conclusão é que provavelmente ele nascerá amanhã. Outro exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Perceba que as informações da sentença, do argumento, são: todo homem é mortal, Sócrates é um homem. E a última frase, ela se caracteriza como uma conclusão. Sócrates é mortal. Então, esse tipo de conhecimento é importante, então, que você consiga diferenciar as informações da conclusão de uma determinada sentença, de um determinado argumento. Agora, com relação às proposições. Com relação às proposições, é importante que você entenda que elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser falsas. E aí essa conclusão de serem verdadeiras ou falsas depende de conhecimentos gerais, de conhecimentos de vida. Veja alguns exemplos. A Terra é um planeta do sistema solar. Essa é uma proposição. Eu posso classificá-la como verdadeira ou falsa. Buenos Aires é a capital do Paraguai. Também consigo classificá-la como verdadeira ou falsa. 0 é um número irracional. Também existe essa possibilidade. E aqui, novamente, reforçando que os argumentos, as sentenças, são constituídas por premissas que nós vamos entender dentro do raciocínio lógico como sendo as informações dadas. E a conclusão. Então, nós teremos dentro dos argumentos, elementos que constituem um argumento, informações e conclusões. Então, esses são os conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que são importantes que você já possua para que haja uma aprendizagem significativa dos conceitos a serem tratados nesta segunda aula. Vamos agora conhecer a situação geradora de aprendizagem, a situação que vai nortear todo o nosso estudo. Acompanhe comigo. Então, a situação trata-se. Emanuel está realizando uma pesquisa sobre o consumo de alguns produtos em uma empresa, mas não conhece a empresa pessoalmente e nem os funcionários. Ele está tendo dificuldade em ordenar e trabalhar com uma grande quantidade de informações. E por isso está preocupado em ter conclusões falsas ou usar fatos verdadeiros de maneira equivocada. Então, como que a lógica pode ajudá-lo? Então, de que modo que os conhecimentos do raciocínio lógico podem ajudar Emanuel nessa situação?
E assim, então, eu apresentei para você a situação geradora de aprendizagem. Agora eu convido para que acompanhe a primeira situação problema. Bom, então... Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora sim, acompanhe comigo no quadro a primeira situação problema. Então, como podemos ajudar Emanuel a organizar e sintetizar as informações de maneira que ele possa raciocinar com mais clareza sobre elas? Então, vamos tratar de conceitos que ajudem Emanuel a organizar, a sintetizar as informações de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva. E para isso, vamos começar falando de alguns erros que podem ser cometidos quando nós construímos determinados argumentos. E aí, a ideia é que você evite cometer esses erros. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então o primeiro erro é o erro formal. Então, se ao criar um raciocínio com fatos corretos, mas arranjá-los de maneira errada, você produzirá uma conclusão errada. Ou seja, você estará utilizando proposições verdadeiras, mas um raciocínio não válido. Então, vejam, as proposições são verdadeiras, mas o raciocínio utilizado ele não é válido. Veja um exemplo. Meu avô passou em medicina. Meu pai passou em medicina. Isso significa que eu passarei em medicina. Então, perceba que as proposições, elas são verdadeiras, as premissas são verdadeiras. Ou seja, o pai passou em medicina, o avô passou em medicina. Porém, a conclusão não é válida. O fato do avô e do pai terem passado em medicina não significa que o filho passe em medicina. Então, as informações dadas, elas são verdadeiras, elas são válidas, porém, a conclusão, ela não é válida. Acompanhe comigo outro tipo de erro. Então, erro material. Utilizando um raciocínio correto, ou seja, desencadeando os fatos de maneira formal, mas sendo esses fatos falsos, então também sua conclusão estará equivocada. Ou seja, você estará utilizando proposições falsas em um raciocínio válido. Neste caso, as proposições, as informações dadas, elas são falsas. Então, nós temos informações falsas em um raciocínio que é válido. Veja um exemplo. Pedro usa boné e é inteligente. Marcos também usa boné e também é inteligente. Portanto, vou usar boné e serei inteligente. Perceba que o desenvolvimento do raciocínio está correto. O problema é acreditar que, usando um boné, a pessoa se torna inteligente. É importante que você, então, se atente para esses erros, para que não os cometa. Então, é erro formal e o erro material. É importante, então, que você perceba a diferença entre esses dois tipos de erros.
Continue acompanhando comigo no quadro. Então, nós temos dentro do raciocínio lógico alguns princípios, que nós iremos chamar de princípios fundamentais da lógica. E aí, no primeiro princípio, nós temos o princípio da identidade. Então, o princípio da identidade, ele diz que uma proposição é igual a si mesma. Parece óbvio dizer isso, assim como parece óbvio dizer que uma proposição verdadeira, ela é verdadeira, e dizer que uma proposição falsa, ela é falsa. Então, esse princípio é importante para que você perceba o seguinte: se eu tenho uma proposição X e eu tenho uma proposição Y, e eu digo que essas proposições são iguais, então o que eu quero dizer é que se tratam da mesma proposição. Então, eu não tenho duas proposições, eu tenho a mesma. Continue acompanhando comigo outros princípios. O segundo princípio é o princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Um exemplo é dizer: João é pobre e João é rico. Veja, eu tenho neste caso uma contradição. Por quê? Porque João, ele não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo. Acompanhe comigo no quadro o princípio do terceiro excluído. Então, o princípio do terceiro excluído nos diz que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Por isso que o princípio se chama princípio do terceiro excluído. Vejamos um exemplo. Ou uma mulher está grávida, ou uma mulher não está grávida. Não existe outra possibilidade. Eu não posso dizer, logicamente, que uma mulher está mais ou menos grávida. Então, este é um exemplo. Outro exemplo seria: João está morto ou João está vivo. Não existe uma terceira possibilidade. Então, o princípio aplicado nestes exemplos é o princípio do terceiro excluído. Então, reforçando os princípios fundamentais, nós temos o princípio da identidade, que nos diz que uma proposição é igual a si mesma. Nós temos o princípio da não contradição, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, como é o caso do João ser pobre e rico ao mesmo tempo. Isso é uma contradição, isso não é possível. E depois nós falamos a respeito do princípio do terceiro excluído, ou seja, que diz que uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa, não existe uma terceira possibilidade, que é o caso de uma pessoa estar viva ou morta, uma mulher estar grávida ou não grávida. Agora continue acompanhando comigo no quadro outros conhecimentos a serem construídos a respeito do raciocínio lógico. Acompanhe comigo no quadro. Bom, nós estamos falando das proposições, e as proposições elas podem ser classificadas como proposições simples. E aí nós temos alguns exemplos. Lady Gaga é uma cantora famosa. Outro exemplo. A Copa do Mundo de 2014 será no Brasil. As proposições simples, as informações simples, elas são caracterizadas por apresentarem uma única proposição, uma única sentença passível de julgamento. Então, aqui reforçando que a proposição é toda a sentença que é passível de julgamento.
Então, essas sentenças são passíveis de julgamento, ou seja, você pode dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Qualquer sentença, qualquer informação que você não consiga fazer esse julgamento de valor, não se caracteriza como sendo uma proposição. Então, as sentenças que não se caracterizam como proposições são aquelas que geralmente possuem um ponto de interrogação, possuem um ponto de exclamação, se configuram como uma ordem. Então, se apresentar algum desses elementos, então você não terá uma proposição. Então, proposição é toda informação, toda sentença que é passível de julgamento, ou seja, você consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso. E aí elas podem ser classificadas como simples ou como compostas. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, as proposições simples, elas serão identificadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, sempre quando uma proposição for identificada com letra minúscula do alfabeto, se tratará, então, de uma proposição simples. E aí elas podem ser classificadas V como verdadeiras ou F como sendo falsas. E com relação às proposições compostas, então, as proposições compostas são aquelas que serão identificadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja alguns exemplos. Se Lucas ganhar na Mega Sena, então ele compra uma Ferrari. Outro exemplo de proposição composta. Madalena é escritora e artista plástica. E assim como as proposições simples, essas proposições compostas podem ser classificadas, podem ser julgadas em verdadeiras, V, ou falsas, com o símbolo da letra F. Então, as proposições compostas são aquelas que são formadas por combinações de duas ou mais proposições simples. Então, a proposição simples é aquela proposição que te apresenta apenas uma informação. A proposição composta, ela já é formada por proposições, por duas ou mais proposições simples, ou seja, por duas ou mais informações. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, perceba, no exemplo R, se Lucas ganhar na Mega Sena, Lucas ganhar na Mega Sena é uma proposição simples, é uma informação. Outra informação, Lucas compra uma Ferrari. Então, nós temos duas informações, duas proposições numa mesma sentença. Por isso que é uma sentença, é uma proposição composta. O outro exemplo, Madalena é escritora, é uma proposição, é uma informação. Outra informação, Madalena é artista plástica. Então, se eu tenho duas informações em uma mesma frase, em uma mesma sentença, então eu tenho uma proposição composta. As proposições podem ainda ser classificadas como sendo sentenças fechadas ou sentenças abertas. O que são as sentenças fechadas? São aquelas que passam por si somente uma ideia de sentido completo. Por exemplo, Marlene está em casa. É uma informação. E você pode julgar essa informação em verdadeiro ou falso. Então, posso dizer que isso é uma verdade ou que isso não é uma verdade, ou seja, uma sentença, uma afirmação falsa. As sentenças abertas. Não é possível ter uma ideia clara de seu valor lógico. Exemplo, hoje é sexta-feira. É uma pergunta, hoje é sexta-feira? Eu não tenho como responder uma pergunta, julgar uma pergunta como sendo verdadeira ou falsa. Por isso que ela se caracteriza como uma sentença aberta. Uma forma de você diferenciar uma sentença fechada de uma sentença aberta é tentar fazer o julgamento de valor. Se você conseguir atribuir verdadeiro ou falso para a sentença, então ela é uma sentença fechada. Se você não conseguir, então é uma sentença aberta. E reforçando, as sentenças abertas, aquelas que não são caracterizadas como proposições, são aquelas que geralmente possuem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou são ordens. Agora, vamos resolver a primeira situação-problema com base nos conhecimentos construídos neste primeiro momento. Acompanhe comigo no quadro a resolução. Então, foram observados que todos os clientes
levavam ao menos um produto de limpeza. Alguns clientes compraram um produto da marca Life e a única marca que foi escolhida por todos os clientes foi a marca Star. Reescrever em frases que passem uma ideia de sentido completo, ou seja, sem deixar dúvidas. Então, o que o Emanuel pode fazer neste primeiro momento, é reescrever as frases. Então, vejamos quais são as frases, quais são as informações dadas. Todos compraram ao menos um produto de limpeza. Então, eu posso classificar essa frase como uma proposição, como uma sentença fechada, e aí eu vou atribuir a letra P, minúscula, para indicar que é uma proposição simples. Segunda informação. Poucos compraram um produto da marca Life. É uma outra proposição que nós vamos nomear utilizando a letra Q minúscula, por ser uma proposição simples. Terceira informação. A marca Star é a única marca comprada por todos. Então, vou atribuir a letra R minúscula para indicar esta proposição simples. Então, como resultado, temos 3 sentenças declarativas fechadas. Então, são aquelas sentenças em que nós podemos fazer o julgamento de valor, dizer se elas são falsas ou se são verdadeiras. E aí nós utilizamos uma letra minúscula que as representa. Então, nós utilizamos as letras P, Q e R para indicar que essas frases, que essas sentenças se caracterizam como proposições simples, pois cada uma delas se trata de apenas uma informação. Bom, então, neste primeiro momento, nós tratamos da ideia de proposição, da ideia de sentença fechada. Então, uma proposição tem que ser uma sentença fechada. O que é uma sentença fechada? É uma sentença em que você consegue fazer um julgamento de valor, dizer se é verdadeiro ou se é falso. As proposições podem ser classificadas como simples ou compostas. As simples são aquelas que trazem apenas uma ideia, é apenas uma informação. E as proposições compostas são proposições que combinam 2 ou mais informações em uma mesma frase, em um mesmo argumento. Então, assim, nós resolvemos a primeira situação problema e agora eu convido você a acompanhar a segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Acompanhe agora comigo no quadro a segunda situação problema. Então, Emanuel se questionou se seria possível e como seriam as interações entre as proposições. Também se questionou se existiriam vários tipos de proposições e quais seriam as suas diferenças. Então, neste segundo momento, vamos entender os diferentes tipos de proposições e como que essas proposições se relacionam entre si. Acompanhe comigo no quadro. Então, as proposições simples, elas podem se relacionar por meio do que nós chamamos de conjunção, que é o E. Quando falar em conjunção, é importante que você se lembre do E. E em lógica, quando nós trabalhamos com proposições compostas, fazemos a utilização dos conectivos. Os conectivos são os termos que ligam uma proposição e outra proposição. Então, se eu tenho 2 proposições simples para formar uma composta, de algum modo, essas proposições simples estão se relacionando. Por exemplo, Marcelo é professor é uma proposição. Ou Marcelo é dentista. Marcelo não é dentista é uma outra proposição.
Esse ou, esse termo que liga a primeira proposição, a primeira informação com a segunda, nós chamamos de conectivo. Então, são esses conectivos que nós vamos estudar neste segundo momento. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, nós podemos ligar duas proposições simples por meio do conectivo e que será chamado, na lógica, de conjunção, e o símbolo que irá indicar o e é o circunflexo. Então, se eu tenho a proposição P e a proposição Q se relacionando por meio do e, então nós lemos P, E, Q. Outra forma de ligar duas proposições é por meio do conectivo disjunção, que será simbolizado pelo V minúsculo. Então, como eu disse, é o ou. Então, se eu tenho a proposição P e a proposição Q se relacionando por meio da disjunção, então eu leio P ou Q. Outra forma é a condicional. A condicional, como o próprio nome já diz, implica em uma condição. Uma proposição só irá ocorrer se outra ocorrer. E a condicional será indicada simbolicamente por meio da flecha com um sentido único, que vai da esquerda para a direita. Então, se eu tenho a proposição P e a proposição Q se relacionando por meio da condicional, então eu leio se P, então Q. Vejamos alguns exemplos. Um exemplo de conjunção. Elaine faz almoço, veja, uma proposição simples. E Marcos vai para a escola, outra proposição simples. Então, nós temos duas proposições simples, duas informações numa mesma frase, que estão se ligando por meio do conectivo e. E é importante que você se lembre do símbolo lógico, o símbolo que nós utilizamos na lógica. O símbolo para o e é o circunflexo, o chapeuzinho. Um exemplo para disjunção. Marcelo é dentista, veja que essa é uma proposição simples, ou professor. Marcelo é professor seria uma outra proposição simples, uma outra informação. Essas duas proposições simples estão se relacionando por meio do conectivo ou, disjunção, que é representado simbolicamente por meio da letra V minúscula. Um exemplo para condicional. Se Maria mergulhou no rio, então veja, Maria mergulhou no rio é uma informação. É uma proposição simples. Então, ela vai se molhar. Nós temos aqui outra proposição simples. A condicional está sendo representada por meio do se no início da frase e o então que nos indica a condição, uma condicional. Então, sempre quando em uma frase você tiver o se então você estará lidando com um conectivo condicional. Vejamos agora outros exemplos de conectivos. Bicondicional. Bicondicional será representado simbolicamente por meio da flecha com sentido duplo. Uma flecha com sentido para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, se você se deparar com uma sentença relacionando a proposição P e Q por meio dessa flecha dupla, então você deverá fazer a leitura do seguinte modo: P, C, E, somente C, Q. A bicondicional quer dizer que existe a condição tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Um outro conectivo é a negação. A negação é o conectivo que será representado por meio do til e basta negar a proposição dada.
Então, sempre quando você se deparar com uma proposição, por exemplo, que, com o tio na frente, então você deverá fazer a leitura do seguinte modo: não que. Então, aí você faz a negação da proposição. Vamos ver agora alguns exemplos, tanto para a bicondicional quanto para a negação. Para a bicondicional, um triângulo tem 3 lados, C, e somente C possui 3 ângulos. Então, você irá identificar que se trata de uma bicondicional por meio do C e somente C no meio da frase. Um exemplo agora para negação. Da proposição, Betânia é médica. Então, nós já estamos assumindo inicialmente uma proposição, Betânia é médica. A negação dessa proposição seria, Betânia não é médica. Então, se eu chamar Betânia é médica de proposição P, Betânia não é médica será não P. Eu já chamo atenção para a dupla negação. O que quer dizer a dupla negação de uma proposição? Então, veja, a negação é negar a proposição. A dupla negação implica em negar 2 vezes a proposição. Por exemplo, Marcelo é estudante. A negação seria, Marcelo não é estudante. A dupla negação consiste em negar novamente. A negação de Marcelo não é estudante é Marcelo é estudante. Perceba que a dupla negação sempre faz com que você retorne à proposição inicial. Negar 2 vezes quer dizer afirmar. Bom, então nós construímos conhecimentos necessários que já nos ajudam a resolver a segunda situação problema. Quais foram esses conhecimentos? Então, nós falamos nesse segundo momento dos conectivos. Aqueles termos que ligam 2 proposições simples. Então, eu posso ligar 2 proposições simples por meio do E, que é indicado por meio do símbolo do acento circunflexo. Posso ligar 2 proposições simples por meio da disjunção, que é o ou, que é representado pelo V minúsculo. Posso ligar 2 proposições simples por meio da condicional, que é representado simbolicamente por meio da flecha com sentido único, que vai da esquerda para a direita. E aí, na frase do condicional, você irá identificar quando tiver o se no início da frase e o então no meio entre as 2 proposições. Depois, a bicondicional. A bicondicional é aquela que você irá identificar quando na frase tiver o se e somente se no meio da frase, ligando as 2 proposições simples. Por exemplo, Marcelo é um bom aluno, se e somente se, Marcelo estuda todos os dias. Então, o se e somente se está ligando 2 proposições simples. Então, eu tenho aí uma bicondicional. A bicondicional implica em 2 condicionais que vai da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Preste atenção. Marcelo é um bom aluno, se e somente se, Marcelo estudar todos os dias. Então, posso dividir essa bicondicional em 2 partes. Se Marcelo é um bom aluno, então Marcelo estuda todos os dias. Agora, da direita para a esquerda. Se Marcelo estuda todos os dias, então Marcelo é um bom aluno. Por isso é bicondicional, porque tanto a ida quanto a volta são válidas. Agora vamos então resolver a segunda situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Durante a sua pesquisa, Emanuel se deparou com informações do tipo: as mulheres compraram produtos de beleza e os homens produtos esportivos. Segunda informação: se o cliente gastou mais de R$150, então teve desconto de 2%. É possível aplicar nessas informações os conceitos de proposições e, consequentemente, as suas relações? Vamos analisar o seguinte: as mulheres compraram produtos de beleza e os homens compraram produtos esportivos.
é uma proposição composta por duas proposições, no caso, duas proposições simples. Então, uma das proposições simples é: as mulheres compraram produtos de beleza. A outra: os homens compraram produtos esportivos. Então, perceba na frase anterior. As mulheres compraram produtos de beleza é uma proposição. Os homens compraram produtos esportivos é outra proposição. E essas duas proposições estão se relacionando por meio do conectivo e, que nós chamamos na lógica de conjunção, e representado simbolicamente por meio do acento circunflexo. Então, perceba que nós podemos chamar a primeira proposição de P minúsculo, porque é simples, a segunda de Q, também minúsculo, porque a proposição é simples, e escrever por meio da simbologia do raciocínio lógico como P, o acento circunflexo, Q. A segunda informação dada. Então, nós temos, se o cliente gastou mais de R$150, então teve desconto de 2%. Aqui você já consegue identificar qual é o conectivo? Então, lembre-se o que eu disse. No início da frase, nós temos o se e, ligando as duas proposições, o então. Deste modo, nós temos o conectivo condicional. Nós temos aqui uma condicional. Então, também é uma proposição composta por duas outras, relacionadas com o conectivo se, então. A condicional. E aí nós podemos chamar a primeira proposição de R, o cliente gastou mais de R$150. A segunda vamos chamar de S, teve desconto de 2%. E aí na forma simbólica, a proposição composta anteriormente fica R minúsculo, a flechinha com sentido único, da esquerda para a direita, e o S. Então, perceba que a lógica já nos ajuda até aqui a reescrever determinadas proposições compostas e simples, utilizando uma notação própria. A ideia é simplificar a escrita, é sintetizar as informações. E assim nós resolvemos a segunda situação problema, e agora eu convido você a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Acompanhe agora comigo no quadro a terceira situação problema. Quando posso ter certeza de que seja verdade se ocorrerem a primeira e a segunda informações? Ou seja, existe a necessidade de ocorrerem as duas afirmações? Então, perceba que a ideia agora é analisar quando que uma proposição composta ela é verdadeira. E vamos começar traduzindo da linguagem lógica para a linguagem corrente. Anteriormente, no segundo momento, o que nós fizemos foi transcrever, passar da linguagem corrente para a linguagem lógica. Agora vamos fazer o contrário. Vamos passar da linguagem lógica para a linguagem corrente, a linguagem natural que nós utilizamos no dia a dia. Acompanhe comigo no quadro. Vamos considerar, então, a proposição P está frio e a proposição Q está chovendo. Então, quando você se deparar com a seguinte escrita, tio P, o acento circunflexo, o tio Q. Então, como que eu traduzo isso? Então, perceba que nós temos
tio P indicando a negação da proposição P. Se a proposição P diz está frio, a negação não está frio. O acento circunflexo implica no E. Tio, na frente do que, indica a negação da proposição que. A proposição que diz está chovendo. A negação desta proposição, então, não está chovendo. E deste modo você faz a passagem da linguagem lógica para a linguagem corrente. Vejamos o segundo exemplo. Nós temos entre parênteses P, o acento circunflexo, tio, que, fecha parênteses. Nós temos o símbolo da condicional, ou seja, a flecha com sentido único e a letra P. Como que eu traduzo isso? Primeiro é importante perceber que o conectivo principal se trata da flecha. Por quê? Porque antes da flecha eu tenho algo entre parênteses e depois apenas um termo. Por isso é o principal. Antes da flecha, nós temos uma conjunção entre a proposição P e a negação da proposição que. Como o conectivo principal é o condicional, é a flecha, então eu já devo começar a minha sentença com a palavra se. E aí, então, agora a tradução do que está entre parênteses. Vou colocar entre parênteses a escrita na linguagem corrente para que você possa identificar melhor. Então, P está frio, circunflexo é o conectivo E, tio, que é a negação da proposição que. Proposição que está chovendo, negação não está chovendo. Fecha parênteses. Como o conectivo principal é a condicional, então, terminando a primeira proposição, eu preciso colocar o então. Logo em seguida, a proposição P, que diz está frio. E assim eu fiz, então eu faço a tradução. A transcrição, então, da linguagem lógica para a linguagem corrente. Último exemplo. P, a letra V minúscula, tio, que. Como que eu traduzo? P está frio. O V minúsculo é o conectivo ou. Tio, que é a negação da proposição que. Ou seja, não está chovendo. E assim, então, nós podemos fazer essa passagem. É importante que você consiga passar tanto da linguagem lógica para a linguagem corrente, quanto da linguagem corrente para a linguagem lógica. Agora, vamos falar a respeito dos diferentes valores que uma proposição simples pode assumir e uma proposição composta pode assumir. E quando eu falo em valores lógicos, eu me refiro a verdadeiro ou falso. Acompanhe comigo no quadro. Então, considere Marcos é médico como a proposição P. Renata é enfermeira como a proposição que. Isoladamente, nós temos que a proposição Marcos é médico pode assumir dois valores lógicos. Ou é verdadeiro ou é falso. Essa afirmação que ele é médico ou é verdadeira ou é falsa. Do mesmo modo, para Renata é enfermeira, nós temos apenas dois valores lógicos. Ou essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. E assim, você pode pensar agora nas combinações, todas as combinações para duas ou mais proposições simples. Isoladamente, uma proposição pode ser ou verdadeira ou falsa. Mas se você tiver uma proposição composta, ou seja, formada por duas proposições simples, quais são as possibilidades? As possibilidades são, ou as duas proposições são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são
falsas. Essas são todas as possibilidades para os valores lógicos de uma proposição composta. Então, se você tem uma proposição composta, ou seja, formada por duas proposições simples, as possibilidades são: as duas são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Você consegue pensar em outra combinação? Não, não existe outra possibilidade de combinação. Continue acompanhando comigo no quadro. E se nós tivermos uma proposição composta formada por três proposições simples, quais são as combinações possíveis? Veja, nós podemos ter as três sendo verdadeiras, as duas primeiras sendo verdadeiras e a terceira sendo falsa, a primeira sendo verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira, a primeira verdadeira e as outras duas sendo falsas, e assim eu faço todas as combinações até obtermos todas sendo falsas. Mas, professor, como que eu consigo determinar a quantidade de combinações para uma quantidade qualquer de proposições simples? Então, se você tiver, como no caso anterior, duas proposições, então você terá 4 combinações possíveis. Se você tiver 3 proposições, então você terá 8 combinações possíveis. Mas se você tiver 4 proposições, o cálculo deverá ser feito utilizando a seguinte fórmula: 2 elevado a n. Então, se você tiver 2 proposições, 2 elevado a 2, na qual o n indica o número de proposições. Então, se você tiver 2 proposições, 2 elevado a 2, relembrando a ideia de potência, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, você terá 4 combinações. Se você tiver 3 proposições, então 3 proposições, nós fazemos 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, você terá 8 combinações. Para 4 proposições, 2 elevado a 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então, perceba já aqui o conceito de potência sendo utilizado. E com relação aos valores lógicos dessas proposições compostas, quais são as possibilidades? Vejamos. Se nós tivermos Marcos é médico e Renata é enfermeira, como que nós fazemos para analisar os valores lógicos dessa proposição composta? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é montar 2 colunas contendo as combinações possíveis, aquelas vistas anteriormente. Para 2 proposições, essas 2 colunas sempre serão iguais. Verdadeiro, verdadeiro, as 2 verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira e as 2 sendo falsas. Isso não muda. Para 2 proposições, essas 2 primeiras colunas sempre são iguais. Agora, a terceira coluna, que se refere ao resultado lógico da proposição composta, é o que mais nos interessa. Então, como que nós devemos analisar? Se as 2 proposições forem verdadeiras, então nós temos uma verdade. É o único caso em que nós teremos uma verdade. Caso uma das proposições, pelo menos uma das proposições, seja falsa, perceba que o resultado lógico vai ser falso. Isso implica que na conjunção, ou seja, quando você relacionar 2 proposições por meio do conectivo e, a proposição só será verdadeira quando as 2 proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, será falso. Então,
na conjunção, no conectivo e, para que você tenha uma verdade, é importante que todas as informações sejam verdadeiras. Agora vamos pensar na disjunção. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, pensando na disjunção, que é o segundo caso, que é o conectivo ou, indicado pelo símbolo V minúsculo, nós temos que, aqui do mesmo modo, veja, duas proposições, as duas primeiras colunas são iguais, não mudam, as duas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, as duas sendo falsas. Então, essas duas primeiras colunas, elas não mudam, sempre são iguais. E aí nós vamos analisar a terceira, que é o resultado lógico. Então, na disjunção, no ou, para ter verdade, basta que pelo menos uma das duas proposições seja verdadeira. Então, perceba, as duas verdadeiras implicam numa verdade. A primeira verdadeira e a segunda falsa implica numa verdade. A primeira falsa e a segunda verdadeira implica numa verdade. E as duas sendo falsas implica num valor lógico falso. Então, para termos verdade na disjunção, então é importante que pelo menos uma das duas proposições seja verdadeira. Com relação a condicional. Então, a condicional, novamente, perceba que as duas primeiras colunas são iguais, elas não variam. Agora, a terceira coluna, o valor lógico. Então, na condicional, nós teremos um valor lógico verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, tanto P quanto Q forem verdadeiras. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, teremos como valor lógico o falso. Quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, teremos como valor lógico uma verdade. Quando as duas forem falsas, teremos como valor lógico uma falsidade. Então, perceba que nós teremos valor lógico falso na condicional apenas quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos pensar no seguinte exemplo. Se Marcelo ganhar na loteria, então ficará rico. Se as duas proposições forem verdadeiras, então eu tenho uma verdade. Se a primeira for verdade, ou seja, se eu ganhar na Mega Sena, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdade. Porque ficar rico é condição. É uma implicação de ter ganhado na Mega Sena. Então tem que ocorrer. Se a primeira ocorrer, a segunda obrigatoriamente tem que ocorrer. O que não é válido, o que não é o mesmo raciocínio no contrário. Perceba. Digamos que eu não ganhei na loteria, ou seja, ganhar na loteria é uma afirmação falsa e ficar rico seja uma verdade. Então, eu tenho a primeira falsa e a segunda verdade. Por que que o valor lógico disso é verdadeiro? Porque eu posso ficar rico por outros meios, não necessariamente por ter ganhado se ganhar na loteria. Posso ficar rico por meio de herança ou trabalhando muito. Existem outras possibilidades. E se as duas forem falsas, ou seja, se eu não ganhar na Mega Sena, então, por este motivo, eu não fico rico. Por isso que se os dois forem falsos, nós também teremos uma verdade. Então, reforçando, na condicional, nós teremos como valor lógico falso apenas quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Acompanhe comigo na câmera de documentos agora com relação à bicondicional. Então, na bicondicional, nós teremos um valor lógico verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras ou quando as duas proposições forem falsas. É a única possibilidade. Ou as duas serem verdadeiras
ou as duas serem falsas. E o resultado, o valor lógico da bicondicional, acaba sendo uma implicação da própria condicional, porque a bicondicional é tanto a ida quanto a volta. É o raciocínio da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por isso que a segunda linha é falsa e por isso que a terceira linha também é falsa, porque eu preciso pensar na primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Certo? Então, a bicondicional só será verdade quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Agora, acompanhe comigo no quadro a resolução da terceira situação problema. Então, as mulheres compraram produtos de beleza. É uma proposição. Os homens compraram produtos esportivos. É uma outra proposição. E tiveram um desconto de 2%, uma terceira proposição. E nós podemos escrever, utilizando a simbologia, utilizando a notação da lógica, do seguinte modo. P e Q. O que quer dizer essa primeira sentença entre parênteses? P. As mulheres compraram produtos de beleza, circunflexo. E, a proposição Q, os homens compraram produtos esportivos. O conectivo principal é o E, ou seja, está indicando que duas coisas acontecem. E a segunda implica em P, se P, então R. P, as mulheres compraram produtos de beleza. Então, se as mulheres compraram produtos de beleza, então tiveram um desconto de 2%. Vejamos isso na tabela verdade. Então, para pensar na tabela verdade, nós utilizamos as três proposições, P, Q e R. Como são três proposições, lembre-se, são 8 combinações possíveis. E para resolver, para determinar o valor lógico da sentença da proposição composta, nós temos que determinar o valor lógico tanto de P e Q, quanto de se P, então R. Então, vamos fazer isso. Perceba que as três primeiras colunas se referem às combinações possíveis. Essas combinações não variam, serão sempre iguais para três combinações, para três proposições. Vamos, então, determinar o valor lógico de P e Q. P e Q só será verdade, ou seja, na conjunção nós teremos uma verdade somente quando as duas forem verdadeiras. O que ocorre na primeira linha e o que ocorre na segunda linha. Nas demais linhas, pelo menos uma das proposições é falsa. Por isso, os demais valores são falsos. Vejamos agora a coluna referente ao se P, então R. A condicional, ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E isso ocorre em quais linhas? Veja que agora nós estamos analisando o P e o R. Então, a primeira coluna com a terceira. Aonde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Nós temos isso na segunda linha, por isso, resultado falso. E nós temos isso na quarta linha, por isso, resultado falso. Todos os demais valores lógicos serão verdadeiros. Tendo, então, os resultados lógicos de P e Q e tendo os resultados lógicos de se P, então R, nós podemos, então, determinar o valor lógico da proposição final. E aí, o conectivo principal é o E. Novamente, temos que analisar a coluna do P e Q e a coluna do se P, então R. Como o conectivo principal é o E, nós teremos uma verdade quando as duas forem verdades, o que ocorre apenas na primeira linha. Nas demais, pelo menos uma das proposições é falsa, o que nos leva a valores lógicos falsos.
Só podemos considerar como verdadeira, então, a proposição final se as 3 proposições P, Q e R forem verdadeiras. Então, as mulheres compraram produtos de beleza e os homens produtos esportivos. E se as mulheres compraram produtos de beleza, então tiveram um desconto de 2%. Esse argumento só é verdadeiro se cada uma das 3 proposições que a compõem for também verdadeira. Se pelo menos uma delas for falsa, então nós teremos um valor lógico falso. E assim, então, nós resolvemos a terceira situação problema, e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Acompanhe comigo agora no quadro a quarta situação problema. Agora, Emanuel tem 2 premissas. O que podemos concluir com análise e combinação dessas 2 premissas? Mais uma vez, vamos ajudar Emanuel a resolver o seu problema. E, para tanto, vamos falar do conceito de raciocínio indutivo. Então, no raciocínio indutivo, parte-se de casos particulares para se chegar a uma conclusão de caráter geral. Acompanhe comigo na câmera de documentos um exemplo de raciocínio indutivo. Então, veja. A madeira é um combustível e se incendeia. Isso é uma informação. Outra. A gasolina é um combustível e se incendeia. Outra informação. O papel é um combustível e se incendeia. O gás de cozinha é um combustível e se incendeia. Logo, todo combustível se incendeia. E essa é a nossa conclusão. Então, perceba que nós estamos partindo de informações particulares, de casos particulares, e temos uma conclusão geral, todo combustível. Veja um outro exemplo de raciocínio indutivo. O papagaio é um pássaro e não tem dentes. O bem-te-vi é um pássaro e não tem dentes. O beija-flor é um pássaro e não tem dentes. O pica-pau é um pássaro e não tem dentes. Logo, os pássaros não têm dentes. Perceba novamente que nós estamos partindo de casos particulares e a nossa conclusão é geral, ou seja, eu concluo para todos os pássaros. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio indutivo. Acompanhe comigo agora novamente no quadro o exemplo apresentado. Todos os ratos respiram embaixo d'água. Stuart é um rato. Logo, Stuart respira embaixo d'água. Este exemplo se caracteriza como um raciocínio indutivo? Ele está partindo de informações particulares, de casos particulares? Perceba que não. Perceba que a primeira informação já é geral. Todos os ratos respiram embaixo da água. E a conclusão, ela é particular. É um caso particular, é um caso relacionado ao Stuart. Deste modo, este exemplo não se caracteriza como um raciocínio indutivo, mas como um raciocínio
dedutivo. Acompanhe comigo. Parte-se de afirmações gerais para se chegar a uma particularidade. Veja um exemplo. Todos os gatos miam. Jack é um gato. Logo, Jack mia. Então, perceba. Estamos partindo de um caso geral. Todos os gatos miam. E a nossa conclusão ela é particular. Estou concluindo para apenas um gato, para o Jack. Por isso é o raciocínio dedutivo. Então, reforçando, o raciocínio indutivo é aquele que parte de casos particulares e a conclusão é geral. O dedutivo é o contrário. O raciocínio dedutivo, nós partimos de casos gerais para uma conclusão particular. E assim, então, nós já podemos resolver a quarta situação-problema. Acompanhe comigo no quadro. Emanuel indagou se é possível obter alguma conclusão a partir das afirmações a seguir. Todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. Duval entrou na loja e comprou açúcar, algumas verduras e amaciante. O que podemos concluir com a análise e combinação dessas duas premissas? Como Emanuel procura ter 100% de certeza sobre a informação que pretende concluir, então devemos utilizar o raciocínio dedutivo. Perceba o porquê que nós vamos utilizar o raciocínio dedutivo. Porque a primeira informação ela é de caráter geral. Todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. Duval entrou na loja e comprou açúcar, algumas verduras e amaciante. Então, vamos chamar de premissa. Todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. Outra premissa. Duval entrou na loja e comprou açúcar, algumas verduras e amaciante. Reforçando, premissa é a ideia de informação, são as informações que nós temos. E a conclusão. Logo, Duval comprou amaciante com aroma de lavanda. Então, veja aqui o uso do raciocínio dedutivo. Partimos de um caso geral, todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. E aí eu sei que o Duval comprou amaciante. Se ele comprou, então ele faz parte desse todos os clientes. Por isso, eu concluo que ele comprou também o amaciante e aroma de lavanda. E assim, utilizando o raciocínio dedutivo, nós resolvemos a quarta situação-problema. E agora eu convido você a acompanhar novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Acompanhe comigo no quadro Novas Situações. Então, nós temos Josué trabalha em uma metalúrgica que produz peças automotivas e precisa resolver alguns problemas em relação à qualidade das peças produzidas. Essa empresa opera em 2 lugares, na capital e no interior do estado. As informações que Josué possui são: nenhuma das máquinas do galpão, na capital, produz peças de alumínio com erro maior que 0,5 milímetro. Então, na capital, não se produz peças com erro maior que 0,5 milímetro. Segunda informação.
a peça para o veículo tem erro de 0,6 milímetro. Então, nós temos as duas informações que podem ser consideradas como premissas. E o que podemos concluir com essas afirmações? Então, novamente, nenhuma das máquinas na capital produz peças com erro maior que meio milímetro. E uma das peças de um veículo tem erro de 0,6 milímetros. Qual é a conclusão? O que podemos concluir com isso? Podemos concluir que a peça não foi produzida na capital. Na capital não se produz peças com erro maior que meio milímetro. Se uma peça tiver mais que meio milímetro, então não foi produzida na capital e, consequentemente, ela foi produzida no interior. No interior do estado. E assim nós respondemos essa nova situação, utilizando aí o raciocínio lógico, aqueles conceitos que nós aprendemos ao longo desta aula. E agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas a respeito dos conceitos que foram tratados até aqui.
Bom, então, entre os questionamentos que foram encaminhados, nós temos com relação à disjunção exclusiva. O que diz a disjunção exclusiva? A disjunção é o ou que liga, é o termo de ligação entre duas preposições simples. Exclusiva indica que as duas preposições simples não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, considere a seguinte preposição composta. Marcelo é pobre ou Marcelo é rico. Veja, essas duas preposições, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por quê? Porque se elas forem verdadeiras ao mesmo tempo, então irá contra o princípio da não contradição. Eu não posso ser rico e pobre ao mesmo tempo. Então, eu tenho duas preposições simples se ligando por meio do ou, por isso disjunção, e exclusiva, porque elas não podem acontecer, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A disjunção inclusiva já pode. A disjunção inclusiva ela é mais comum dentro do raciocínio lógico. A exclusiva não é tão comum. Diferente, então, da exclusiva, nós temos Marcelo é professor ou Marcelo é dentista. Veja, essas duas proposições, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Eu posso ser professor e dentista ao mesmo tempo. Não tem problema, isso não irá contra nenhum princípio da lógica. Agora acompanhe comigo no quadro a construção da tabela verdade, as duas primeiras colunas, para que você entenda as combinações e a sua construção. Então vamos considerar duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Quais são as possibilidades quanto aos valores lógicos das duas proposições juntas? Você pode ter as duas sendo verdadeiras ao mesmo tempo, por isso, a primeira linha com 2V, a primeira proposição verdadeira e a segunda sendo verdadeira. Vamos assumir um exemplo. Marcelo é professor, vou chamar de P, e vamos considerar Marcelo é dentista como sendo outra proposição. Vou chamar de proposição Q. Então, eu posso ter as duas afirmações, as duas informações sendo verdadeiras. Eu posso ter que a primeira seja verdadeira, ou seja, Marcelo é professor, e a segunda ser falsa. E aí, Marcelo é dentista é uma afirmação falsa. Eu posso ter que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira. E eu posso ter as duas sendo falsas. Nós construímos a tabela verdade com essas duas proposições para analisar elas se relacionando por meio dos conectivos. Por exemplo, se eu tiver o conectivo E, Marcelo é professor e Marcelo é dentista. Quais são os resultados? Isso aqui não muda, os resultados não variam, serão sempre os mesmos para o conectivo E. Só é verdade se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Para os demais casos, nós teremos o valor lógico falso. E assim, então, nós construímos a tabela verdade. E é importante que você, então, reforce, revise as outras tabelas verdades, tanto da disjunção quanto da condicional e da bicondicional. Uma outra questão é com relação ao princípio do terceiro excluído. O terceiro excluído é um princípio que diz que não existe uma terceira possibilidade. Como assim? Uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Então, veja, eu posso dizer, Marcelo é professor, essa proposição simples. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou eu sou professor ou eu não sou. Não tem uma terceira possibilidade. O exemplo dado ao longo da aula foi com relação à mulher grávida. Ou uma mulher está grávida ou ela não está. Não existe uma terceira possibilidade. Ou eu sou rico ou eu sou pobre. Não existe uma terceira possibilidade. Dizer Marcelo é rico, as respostas podem ser verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira resposta. Bom, com relação à proposição e sentença, esses dois termos indicam a mesma coisa? Quase.
nós temos que a proposição é uma sentença declarativa fechada. Nós temos as sentenças declarativas abertas e sentenças declarativas fechadas. Proposições são as sentenças declarativas fechadas, ou seja, aquelas que você consegue atribuir, fazer um julgamento de valor, dizer se é verdadeiro ou falso. Lembre-se, se uma sentença você não consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso, como uma pergunta, uma exclamação, uma ordem, então nós temos sentenças abertas, que não se caracterizam como proposições. E assim, então, respondi as questões encaminhadas e eu agradeço a sua participação e eu convido você agora a acompanhar o vídeo de encerramento desta aula. Estamos chegando ao final da segunda unidade de raciocínio lógico matemático. Nessa unidade, você identificou e operou afirmações que possuem valor lógico, transformando-as em símbolos para verificar a sua validade. Você aprendeu a organizar o pensamento de forma lógica, reescrevendo informações e seguindo os princípios da lógica. Por exemplo, Fernanda é baixa, tem 26 anos e leu 5 livros este ano. Todas essas informações podem ser organizadas em sentenças declarativas fechadas, respeitando os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Se falarmos que Fernanda é baixa e alta, por exemplo, vamos contradizer o princípio da não contradição. Na unidade 2, você também viu que há 2 tipos de proposições, as simples e as compostas. A simples é formada por uma única proposição, como no exemplo, Fernanda é baixa. E a composta é formada por combinações de 2 ou mais proposições simples. Por exemplo, Fernanda é baixa e Carla é alta. Na SGA desta unidade, você acompanhou o resultado de pesquisas e resolveu problemas que surgem na organização dessas informações. Vamos relembrar cada uma das SPs? Na situação problema 1, você organizou e sintetizou as informações de uma pesquisa sobre o consumo de produtos de uma empresa. Para isso, você identificou quando uma sentença pode ser uma proposição e fez a representação simbólica dessas sentenças. Na SP2, você observou as diferenças entre os vários tipos de proposições e analisou as possibilidades de interações entre elas. Assim, você trabalhou as formas simbólicas com os conectivos. Na SP3, você utilizou seus conhecimentos para verificar a validade de proposições, pois se deparou com informações da qual não tinha certeza da veracidade. Assim, você verificou os valores lógicos das proposições compostas, construindo a tabela verdade e classificando os resultados. Finalmente, na SP4, você verificou se a partir das informações obtidas seria possível chegar a conclusões e definiu qual procedimento para que a conclusão fosse verdade. Para isso, você aplicou a dedução em premissas para obter uma conclusão válida. Muito bem, essa unidade fica por aqui. Nela você conheceu aspectos essenciais sobre o raciocínio lógico matemático. Caso tenha mais alguma dúvida, revise seu livro didático e busque por outras fontes bibliográficas para ampliar o seu conhecimento. E não deixe de acessar os questionários das pré- e pós-aulas que estão disponíveis no seu ambiente virtual, pois eles ajudam a fixar os conteúdos. Bons estudos para você e até a próxima unidade!